Há 100 anos morria Oswaldo Cruz. O cientista revolucionou uma época. Ao longo da vida, totalmente dedicado à pesquisa, combateu doenças e enfrentou revoltas da população. Conheça um pouco mais da história desse brasileiro. Nascido em São Luís de Paraitinga, São Paulo, em 1872, Oswaldo Cruz apresentou vocação para os estudos das ciências desde muito cedo. Aqui funcionava a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, onde Oswaldo Cruz ingressou aos 15 anos. Antes de concluir o curso, ele já tinha publicado 2 artigos na revista Brasil Médico. Em dezembro de 1892, formou-se doutor em medicina. De volta à Europa, ele teve contato com técnicas novas para a produção de soro e vacina. Lá, ele se especializou em bacteriologia no Instituto Pasteur, que reunia, na época, grandes nomes da ciência. Poucos meses após o retorno ao Brasil, a epidemia de peste bubônica assolava o Porto de Santos, um dos principais pontos de entrada do comércio exterior no país. A doença logo se espalhou por São Paulo e Rio de Janeiro. E para conter o surto, em 1900, o governo decidiu criar um Instituto Soroterápico Federal, instalado na antiga fazenda de Manguinhos. O objetivo era produzir um soro nacional. Oswaldo Cruz foi convidado para ser o diretor técnico. 2 anos mais tarde, o jovem médico assumia a direção geral do Instituto e ampliava as atividades do local. Além do soro, o Brasil começa a investir em pesquisa. Foi o início de uma grande atividade de pesquisa com cientistas, com pessoas jovens ainda, né? O próprio Oswaldo Cruz era muito jovem também, ele morreu com 44 anos, né? Dessa atração que o Instituto passou a exercer sobre esses estudantes, né? É que foi se construindo também essa grande área de pesquisa dentro do Instituto Soroterápico Federal. O médico também ocupou o cargo de diretor-geral de saúde pública, hoje equivalente ao de ministro da Saúde, e deu início a campanhas de saneamento. À época, as principais doenças eram febre amarela, peste bubônica e varíola. O Oswaldo Cruz abraçou a ideia do Finlay, que era um cubano e que estava dizendo que lá em Cuba, em Havana, eles conseguiram fazer o combate à febre amarela através do combate aos focos de mosquito, né? Ele dizia que a febre amarela era uma doença que não se transmitia de pessoa para pessoa, mas que se transmitia através do mosquito e que era preciso combater o mosquito. Naquele momento não se sabia ainda exatamente qual era o agente etiológico da doença, então não se tinha vacina nenhuma. Em 1904, a vacinação obrigatória contra a varíola defendida por Oswaldo Cruz foi contestada pela população e pela imprensa. Os argumentos contra a prevenção eram vários. Diziam que ela não funcionava e transmitia sífilis e tuberculose. A moral e os bons costumes foram também usados contra a campanha, em uma época que as mulheres se vestiam cobrindo grande parte do corpo. A rebelião popular culminou com a revolta da vacina. O estupim foi a questão da vacinação obrigatória, tanto que foi logo depois da aprovação do código, né, que ficou chamado era um código de posturas e ficou sendo chamado pela imprensa como um código de torturas. Você tinha também uma série de visitas das brigadas sanitárias que muitas vezes condenavam determinadas casas, aquelas casas, grandes casas de cômodos, por considerá-las insalubres, então as pessoas tinham que sair de lá também. Então, assim, havia toda uma gama de fatores que estavam gerando insatisfação nessa população mais pobre que morava no centro do Rio de Janeiro. Apesar da oposição a Oswaldo Cruz, o médico acabou vencendo a batalha. Em 1907, a febre amarela urbana estava erradicada no Rio de Janeiro e começou a realizar expedições para outras áreas do Brasil. Conseguiu eliminar a febre amarela no Pará, fez campanha de saneamento na Amazônia e controlou o surto de malária entre os trabalhadores da estrada de ferro Madeira-Mamoré, na região de Rondônia. Meu pai dizia que amigos, colegas, veio pela manhã, eles estavam bem. Quando era à tarde, dava aquele frio, aquela coisa que você pagava, era a malária, né? Para a especialista, o grande legado deixado foi a saúde pública no país.
que a Fiocruz, ela hoje tem um grande compromisso com essa memória do Oswaldo Cruz, quando ela defende as ações do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, quando bate recordes de produção de vacina de febre amarela, quando você tem um grande aumento de demandas, e é uma maneira da gente honrar essa memória, da gente honrar essa obra, e é um olhar que a gente tem que lançar sobre a memória do Oswaldo Cruz.